Olá, aqui é a Amanda e hoje eu venho responder uma pergunta da Camila Amada sobre análise de performance de funcionário ou, na verdade, a tão conhecida avaliação de desempenho. Na prática, para que existe uma avaliação de desempenho? Objetivamente, a avaliação de desempenho é para entender o potencial de cada colaborador, se ele está evoluindo na empresa baseado na expectativa da empresa e usar essa avaliação, entender a evolução de cada colaborador para direcionar a empresa para o caminho correto, pegando os potenciais colaboradores e alocando nos lugares adequados, saber qual é o colaborador que tem se destacado para colocar em posições diferenciadas, etc. Ou seja, a avaliação de desempenho tecnicamente serve para você entender o momento que você está e projetar a sua empresa para o momento onde você quer levá-la através das pessoas. E através da forma como você implementa a avaliação de desempenho, você consegue mensurar se você está evoluindo nisso e entender a evolução de cada colaborador, certo? Então, basicamente, é para isso que serve uma avaliação de desempenho. Mas eu quero compartilhar com você os 3 erros graves que as empresas cometem com a avaliação de desempenho. Pergunta como é que eu sei disso, né? Nos últimos 20 anos, eu vi dezenas de avaliações de desempenho e eu posso dizer para você que 10% dessas avaliações de desempenho eu acredito que estava ali tecnicamente adequadas ou corretas. Por quê? Existem 3 erros graves que as empresas cometem ao implantar a avaliação de desempenho. Primeiro, achar que é pro forma, que é bonito e é para inglês ver e que, tipo, legal, e por isso acaba não tendo credibilidade. Então esse é o primeiro erro, é falta de credibilidade, seja para quem conduz o processo, muitas vezes o head, a pessoa que está conduzindo a avaliação de desempenho, o processo, não tem credibilidade, não tem reputação, não transmite segurança para as pessoas, não presta contas, ou seja, as pessoas preenchem um monte de questionário e nada acontece depois disso. Então, se você preenche um monte de questionário e tem aquele momento de feedback que todo mundo fica tenso, que é só a hora que o seu chefe vai falar alguma coisa para você e nada mais acontece depois, nem pessoas são promovidas, nem nada, geralmente o que acontece é algumas pessoas são demitidas e ninguém sabe por quê, e aí aumenta ainda a descrença em relação à avaliação de desempenho. E aí você só tem mais um processo dentro da empresa onde as pessoas fazem na última hora porque tem que fazer e pro forma. Então esse é o erro número 1, é credibilidade, ou seja, é ter um processo que você não usa para nada ou não demonstrar para a empresa que existe um passo a passo depois que você preenche a avaliação de desempenho. Coerência entre o que se espera de uma avaliação e o que de fato acontece depois. A essência é a falta de credibilidade, todo mundo tentando sustentar os seus cargos e ficar bem na fita. E aí tem incoerência com o propósito de uma avaliação de desempenho. Como é que uma empresa vai medir para onde ela está indo se o processo não está claro como implementar? Então as pessoas faltam sinceridade. Elas não são sinceras porque elas avaliam só os amigos, elas não querem ficar mal com os amigos e avaliam ali mais ou menos. O segundo erro, falta de sinceridade. Por quê? Se é uma avaliação 360, por exemplo, muitas vezes se escolhe os amigos para avaliar os pares. E aí, se são amigos, o receio de ficar mal na fita com os amigos faz com que você acabe avaliando o amigo não exatamente como você gostaria de falar ou ir pontualmente naquilo que não é legal, porque você sabe que o amigo vai saber que foi você que avaliou. Então isso também é um erro, a falta de procedimento bem feito nas empresas, onde na verdade aquilo que tem que ser confidencial acaba não sendo confidencial, porque tem a ver com credibilidade. E ainda que seja confidencial, as pessoas duvidam, então na dúvida elas não são tão sinceras. E no final a empresa está avaliando sobre coisas que são alucinações, não são reais, enfim, fica para inglês ver e é mais um erro. Se a avaliação não é 360, é só unilateral, ou seja, o chefe avalia o funcionário só, e muitas vezes o chefe não pergunta para o funcionário a contrapartida, né? É pior ainda, por quê? Putz, meu chefe vai avaliar, cara, eu vou ter que avaliar meu chefe, aí é que as pessoas faltam com a sinceridade mesmo. Por quê? Com medo de retaliação. Né? E aí, se isso acontece, qual é o ganho efetivo que acontece numa empresa quando é dessa forma? Né? É nulo, é baixo, é mais um momento para a empresa para inglês ver. E o terceiro erro é o excesso de concorrência. Muitas empresas valorizam o extremo da concorrência entre os colaboradores e gestão de conflitos. Ah, tal. E dependendo do momento da empresa, quem se destacar mais na avaliação de desempenho recebe bônus, recebe prêmio, tudo depende do formato, mas eu vi isso acontecer, tá bom? E o que acontece? Se é um esquema de empresa, por exemplo, que só alguns ganham, se é um método assim da empresa, e pares avaliam outros pares, o que acontece muitas vezes, quando não está claro os itens de avaliação, um colega boicota o outro colega. Por quê? Porque ele vai virar concorrente no ranking de premiação. E isso é péssimo para a empresa, porque é falta de sinceridade de novo, por conta do excesso
de concorrência e tudo isso por conta da falta de credibilidade. Então são 3 erros graves que acontecem nas avaliações de desempenho da empresa e que na verdade a essência está relacionada à credibilidade, que é você não ter claro por que está fazendo essa avaliação de desempenho, aonde ela vai levar e ações coerentes pós-avaliação de desempenho. Ou seja, você tem um dia formal de feedback e nada mais acontece nunca mais dali para frente. Isso é usada para falar dos pontos negativos dos colaboradores. Também é outro aspecto que acontece. Faz sentido aqui, tá? Então, a avaliação de desempenho é uma ferramenta espetacular para medir a evolução das pessoas. Deixar claro para elas o que se espera delas, o que elas serão avaliadas por um período específico. E se nesse período específico ela não atingir determinados quesitos, ela deve ser avaliada dentro de alguns critérios. E ela ter exemplos claros. Lembra que eu combinei isso com você? Beleza, você agiu assim, 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 especificamente. Exemplos específicos para a pessoa saber. Ou seja, na reunião X você atuou assim. No contexto do projeto X você agiu Y. E não dependendo do dia que o chefe dá feedback. Ele fala se tá melhor ou não. Ou às vezes é época de feedback e aí os funcionários começam a ficar legal com o chefe porque o chefe vai fazer feedback. Vai dar avaliação, vai tudo mais, tá? Então, gente, só faz sentido uma avaliação de desempenho, primeiro, se você tem critérios claros de avaliação, onde os itens de avaliação são possíveis ser mensurados, ainda que seja um comportamento. Quanto mais a empresa especificar o que ela espera daquele quesito, de tal forma que todos que avaliem, seja uma avaliação 360, seja uma avaliação individual, todos tenham o mesmo peso para avaliar, ou seja, fala corretamente ou não fala corretamente? Tá? Então a pessoa teve erro de português, não fala corretamente. Estou dando um exemplo hipotético. Mas quanto mais específico, mais sucesso você vai ter na sua avaliação de desempenho. Então o que faz a diferença é o seu processo e não ter ou não ter avaliação de desempenho, tá bom? Então explique para as pessoas o que você espera delas, tá? E não espere o momento formal para dar feedback também. Enfim, gente, a avaliação de desempenho é ótimo, mas quando tem critério, quando tem credibilidade, tem um início, um meio e um fim. Coerência nos próximos passos após a conclusão e avaliação de desempenho, tá? O funcionário foi ótimo, excelente. O que acontece com ele? Abraço, aperto de mão, beijo. Tudo bem? E o que foi ruim? Abraço, fala melhora e nada acontece. Então, se não tiver movimento, vai ser só um momento X para preencher uma série de questionários, tá? Deu para entender o que eu estou falando aqui para você, tá bom? É simples, mas é prático, é direto, tá? Então presta atenção, observa direitinho como é que você está fazendo na sua empresa, se você é o gestor, se você é o líder, enfim, né? Marque as pessoas que você entende que tem que assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam assistir essa dica aqui e coloque para mim aqui embaixo, na área de comentários, por que essa dica valeu a pena para você? Qual é o aprendizado dessa dica para você? Tá bom? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! O segundo erro, excesso